Bom dia, irmãos. Bom dia. Estão animados? Muito bem. Vamos iniciar o culto desta manhã. Eu convido os irmãos, a abrirem seus hinários para o hino de número 37. Amor glorioso. 37. Vamos cantar em pé, irmãos? Já cantar com a máscara não é fácil, Ainda mais sentado, Vamos cantar a primeira, a segunda, a quarta, primeira, segunda, terceira e quinta. Buscou-me com ternura, Jesus, o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor, no céu cantar de
Bíblias para a leitura bíblica desta manhã, Romanos capítulo 1. Vamos para Romanos capítulo 1. Versículo 16 até o versículo. Vamos do 16 até o versículo 32, né? Cada um dos irmãos poderão ler as Escrituras, porque é o texto todo do nosso tema de hoje de manhã, né? Do 16 até o 32. Os irmãos podem fazer uso da palavra de Deus e ler um verso. O versículo 16 diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta o que Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Feitos sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois antes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, Honestos, infiéis nos contratos, sem afeição natural, inconciliáveis, sem misericórdia. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, e os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Muito bem. Então esse é o nosso texto de hoje de manhã. Vou convidar o irmão Vitor que faça uma oração. Não vai. Faça uma oração pedindo a bênção do Senhor pela meditação e pelo culto de hoje de manhã. Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por que todos nós vivemos aqui na sua casa hoje, Senhor Deus. Nós se domingo de manhã, nossa escola musical. Seja mencionando todos que estão aqui, os que não puderam vir, Senhor Deus. O Senhor sabe o momento que está passando no mundo e o Senhor sabe como as coisas vão terminar, Senhor. Seja mencionando o pastor que está à frente, Senhor Deus, que eles possam estar licionando a sua palavra, possamos estar aprendendo e guardando em nossos
podem sentar. Irmão Rosivaldo, o irmão pode pegar o gasofilaço para colocar aqui? Só lembrando, irmão Genildo, se o irmão pudesse ver os envelopes, eu não veio nem Josias e nem o Luciano agora de manhã. Então alguns irmãos, a irmã Elisa pediu para mim o envelope. Né? Vamos cantar mais um hino de louvor ao nosso Deus, irmãos. Eu vou dar a oportunidade dos irmãos escolherem. 73. Muito bem. Alice, cadê a Alice? Aí o Rosivaldo já aproveita e pega, tira a Alice tocar, já que está de pé mesmo aí, né? Obrigado, meu irmão. Bom, vamos cantar enquanto a Alice não chega, né, irmãos? A Alice chegou. 73, Alice.
e as ofertas ao nosso Deus. Os irmãos têm a liberdade de contribuir. Oremos. Soberano e excelso Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor pela bênção, Deus, dessa manhã estar na tua casa para adoração ao Senhor. Agradecemos, ó Deus, pela possibilidade que temos de ofertar a Senhor Deus nessa manhã. Suplicamos as bênçãos do Senhor sobre a aplicação desse dinheiro na tua obra, ó Deus, de forma que o Senhor venha abençoar, Senhor Deus. Agradecemos por essa manhã, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Alguns avisos para os irmãos, né? Os cultos continuam acontecendo. Hoje não vai ter Facebook porque a Roberta não chegou, né? Mas vai ter, depois eu vou colocar no YouTube, né? A igreja está sendo limpa direitinho, né? Ontem nós fizemos uma boa faxina aqui na igreja. O irmão Juvenildo veio com a trena e mediu a distância de 1,5 metro, né? Então tem a distância 1,5 metro que está tendo dos irmãos aí. Foi trocada as fitas, né? E tem lá na frente álcool gel para todo mundo. Só lembrando que não se viciem, né? Eu reparo muito isso. Eu estava em um lugar, não lembro agora onde, e no hospital eu fui buscar a minha filha Eunice, que estava de alta, e a atendente que fica lá na frente, para cada coisa que ela faz, ela vai lá no álcool gel e fica colocando o álcool gel. O álcool, ele é tóxico, viu? Então, só para medidas de emergência, tipo, você pegou um ônibus e saiu do ônibus, então você higieniza sua mão com álcool. Mas a melhor forma de você limpar sua mão é com água e sabão. Água e sabão, que não te intoxica, né? Então, lava sua mão com água e sabão, usa máscara, né? A gente não sabe até... Na verdade, nós vamos ter que conviver com este vírus o resto da vida, né? Como a gripe, tem outros vírus aí, né? O que vai acontecer é que o nosso corpo vai adquirindo imunidade, né? E a gente vai começando a ficar resistente a ele. Mas ele vai estar aí. E acredito também que o uso da máscara vai ser por um longo tempo, né? Não vai ser uma coisa... No Japão eles já usam máscara há muitos anos, né? Eles usam máscara lá, né? Principalmente na época do frio, quando o pessoal começa a ficar gripado, né? Então, usando esses instrumentos, né? A gente está se reunindo aqui na igreja de quarta, sexta e domingo de manhã e domingo à noite, né? E no sábado, os voluntários, né? Para limpar a igreja. Ontem nós tivemos quantas pessoas aqui, Júlio? 6, né? 6 pessoas limpando a igreja aqui, foi bom, né? Então, é uma alegria nós estarmos retornando para os cultos na igreja, né? Ali se tocando piano, né? Muito bom. Então, esses são os avisos.
demais, irmãos, a gente não está tendo, a irmã Nenê falou ainda, pastor, a gente podia fazer um culto na minha casa, né? Mas ainda não é hora ainda, né? De nós termos outras atividades que não sejam a que nós estamos tendo aqui, que é o possível, né, irmãos? Não está dando para a gente poder ter outras atividades, por enquanto. Vamos ver com o passar do tempo, a gente começa a melhorar as atividades e a gente pode então ter, eu creio que o primeiro passo aqui é a nossa escola bíblica dominical, né? Eu já estou sentindo falta das aulas, né? Então, no próximo passo, quando for permitido, a gente ter um pouco mais de tempo, a gente ter a nossa escola bíblica dominical. Alguém tem algum aviso, alguma coisa? Não, né? Muito bem. Vamos abrir então nossas Bíblias, irmãos, para Romanos, capítulo 1, né? Romanos, capítulo 1. Bom, eu acredito que todos saibam quem escreveu o livro de Romanos, né? Todo mundo sabe aqui quem escreveu o livro de Romanos? Sim? Foi o apóstolo Paulo, né? Está lá no versículo 1 já, né? Logo que você abre a sua Bíblia, versículo 1, Paulo, né? Servo de Jesus Cristo. Hoje de manhã, irmãos, eu vou falar com os irmãos, parece até uma aula que eu fiz aqui, né? Trouxe até o caderno do irmãos, irmão. Às vezes eu gosto de escrever, né? E eu quero falar com os irmãos sobre um assunto que eu estava ouvindo um vídeo do Roda Viva e o entrevistado era um candidato, que sempre foi candidato, hoje ele falecido, o Dr. Enéas, né? E perguntaram para ele se ele era ateu. E ele respondeu, dizendo que ele não era ateu, né? E aí ele falou muitas coisas a respeito de Deus, né? Ali. E eu fiquei pensando sobre esta pergunta, né? Porque eu já vi várias pessoas dizendo assim, eu sou ateu, né? Eu acho que é importante nós conhecermos um pouco, irmãos, sobre a questão do ateísmo. Porque o ateísmo, irmãos, ele é manifestado declaradamente e às vezes nós podemos tomar atitudes em alguns momentos da nossa vida de ateus, né? Bom, a definição de ateu significa, no seu sentido mais amplo, né, a ausência de crença na existência de uma divindade. Então, ser um ateu é uma pessoa que ela acredita, né? Não sei se é a melhor palavra, ela acredita que não existe Deus. Não existe área espiritual. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Né? E esse tipo de vida, ou de filosofia, vai reger as suas atitudes, a forma como ele vive, ou ela vive aqui no mundo, né? O ateísmo é o contrário ou o oposto do teísmo, né? O teísmo é aquele que crê que existe Deus, ou deuses, né? Então, nós não estamos aqui especificando somente nós que cremos que existe um só Deus, porque quem crê que existem muitos outros deuses também é teísta e não ateísta, né? O ateísta é o que não acredita em Deus. No grego, irmãos, a palavra ateus significa sem Deus. Então, sem Deus é o ateu, né? Eu vi algumas pessoas importantes e um homem chamado Nietzsche, ele disse o seguinte, que o momento mais difícil de um ateu é quando ele está passando por muitas dificuldades e ele não tem ninguém para ajudá-lo, porque ele não acredita em Deus, né? Então, olhando
o aspecto no mundo sobre a questão de ateísmo, irmãos, nós vemos que as pessoas, no passado, elas não se manifestavam muito quanto a serem ateus, porque a maioria da sociedade, elas eram teístas, né? Elas acreditavam que existiam deuses. E no caso dos cristãos, somente um Deus, o monoteísmo, né? Monoteísmo. Nós somos monoteístas, né? Só acreditamos que existe um só Deus e não vários deuses, né? Aí você pode perguntar assim, mas pastor, como vocês falam então que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus? É que nós cremos que a unidade de Deus é manifestada nas três pessoas que compõem Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós chamamos de trindade ou triunidade de Deus, né? Então, as pessoas, elas no passado, elas tinham muito medo de manifestar a sua descrença, de que eles não acreditavam que Deus existia, né? Agora, com o passar do tempo, irmãos, e com a modernidade, né, veio algumas coisas chamadas pensamento livre, o ceticismo científico, o aumento da crítica à religião foi permitida, começaram a se criticar a religião, né? Então o termo ateu começou a ser menos pejorativo, ou começou a ser menos criticado, e pessoas começaram a se declarar ateus, então, com a modernidade. Por isso que nós vemos hoje muitos se manifestando como ateus, publicamente, dizendo, eu não acredito que existe Deus, né? Os primeiros indivíduos que começaram a se identificar como ateus, irmãos, eles surgiram no século XVIII, né? E eles, então, começaram a se manifestar contra a religiosidade, né? Acreditando que a religião era para ser usada como um tipo de droga contra o povo, para alienar o povo das situações que o mundo passa aqui neste mundo, né? Tem até aquela frase que diz que religião é o ópio do povo, né? A droga que amortece, que tira a pessoa da realidade, da verdadeira realidade, enganando ela como as drogas enganam aqueles que a utilizam. Então eles começaram a se manifestar contra a religião já no século XVIII, né? E os que se dizem ateus, irmãos, eles rejeitam a religião e não acreditam em coisas espirituais. Eles têm na ciência a explicação para tudo, mesmo a ciência dizendo que não tem explicação para tudo. Eles acreditam que a ciência explica tudo. Os irmãos podem ver aí que nessa pandemia, esses médicos que estão no comando do Ministério da Saúde e tal, tudo que eles falam é de acordo com a ciência, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas a ciência falha, irmãos. A Organização Mundial da Saúde piorou, né? Mas as pessoas, elas querem uma autoridade para dirigir os seus pensamentos, as suas atitudes, e eles colocam a ciência como a autoridade para eles poderem seguir adiante aqui neste mundo, né? Então, eles têm a ciência como explicação para tudo, sendo que assim não existe razão para se acreditar em Deus. Se a ciência explica tudo, né? Então não precisa acreditar em Deus. Apesar do ateísmo não ser uma religião, ela tem uma posição filosófica que rejeita todo tipo de religião. Ser ateu precisa ter uma crença. Ele precisa crer que não existe Deus, nem coisas sobrenaturais. A fé do ateu, na sua maioria, é que a ciência tem resposta para tudo. Para o ateu não existe evidência que prova que Deus existe. Acreditar que a religião é sempre má. E as coisas más acontecem, por isso o Deus da Bíblia não
existir porque as coisas más estão acontecendo. E é interessante, irmãos, que geralmente você vai encontrar pessoas falando assim: se existe Deus, por que Ele permite que tal coisa aconteça? Porque acontece muita coisa má no mundo, irmãos. Muita coisa má. Agora, se Deus existe, por que Ele permite? Né? Então, irmãos, o ateísmo, ele é uma realidade. Por isso que eu falei aos irmãos que muitas vezes nós podemos manifestar uma dessas características mesmo não se declarando ateus. Mesmo não se declarando ateus. Agora, o que a Bíblia diz, irmãos, a respeito do ateu? Né? O que a Bíblia diz? Bom, o nosso texto é Romanos capítulo 1, do versículo 19, nós vamos ler primeiro agora aqui o versículo 19 e o versículo 20. O versículo 19 diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Bom, voltando lá para o Enéas, uma das coisas que ele falou, irmãos, é sobre o DNA. Né? E ele disse que cada criatura tem um DNA específico. É a história daquela espécie, daquela raça, que é o DNA. Ele falou assim: esse DNA é tão complexo que não pode ter sido feito por acaso. Ele dizendo isso, não pode ter sido feito por acaso. Os que dizem que tudo foi feito por acaso, como uma grande explosão, e que dessa grande explosão originou tudo, e as coisas ainda estão em desenvolvimento, né? Eles não têm como provar isso. Eles não têm como provar. Quando eles falam, prove que Deus existe, nós temos condição de provar, irmão. Basta você levantar de manhã, cedinho, e a primeira coisa que você deve fazer é se olhar no espelho. E quando você vê o seu reflexo lá no espelho, você vai acreditar que Deus existe. Porque você não é uma confecção simplória. Você é uma criatura complexa, muito complexa, que foi feita. E que não pode ser qualquer situação que transforme você no que você é. Então, quando você se vê, você tem que entender que alguém com uma inteligência inimaginável te fez do jeito que você é. Irmãos. Então, o texto sagrado, ele fala que Deus, ele se revela pelas coisas, olha o versículo 19, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque ele não manifestou. Então todas as coisas, se você olhar o sol, se você olhar a lua, se você olhar a terra, aliás, um dos pensadores também disse o seguinte: se você só olhar para a terra, você se tornará um ateu, mas se você olhar para o céu, você se tornará um crente. Isso quer dizer que nós não podemos só ficar olhando para o chão, irmãos, para a terra. Olhe para cima também e veja a complexidade das coisas, e que essas coisas que existem têm um Criador, porque sem um Criador essas coisas não existiriam, nós não existiríamos aqui neste mundo. E Deus fala que o que Ele fez manifesta que Ele existe, e que nós podemos conhecer a Deus através das coisas que Ele criou, né? Então, o apóstolo Paulo, como eu disse, escritor do livro de Romanos, ele começa nesse texto a expor os pontos de vista do seu ensino, que dizem o seguinte: primeiro, o homem
está nessa situação de ateísmo, de incredulidade, por culpa própria. A culpabilidade humana está na sua sistemática e pertinaz rejeição da declaração de Deus para nós, irmãos. Porque até hoje ainda Ele se manifesta para nós, irmãos. Eu estava vendo uma outra reportagem de uma brasileira, uma mulher muito bonita, que foi Miss Brasil, e ela foi entrevistada pelo Jô Soares, e o Jô Soares, ele é ateu, ele se declara ateu, ele não acredita em Deus, e ela estava sendo entrevistada por ele. Ela não estava mais com a chaga, ela teve uma chaga no rosto assim, que cobriu o rosto dela. E ela então estava ali, depois que foi curada, e ela deu testemunho do que aconteceu na vida dela. Na hora que eu estava ouvindo o testemunho, eu comecei até a chorar. Ela clamando a Deus, ela disse que ela começou a clamar a Deus, para que Deus a curasse. E ela disse que assim, ela pôs a mão, não tinha mais nada. A única coisa que tinha era uma pasta que saiu do rosto dela, e ela não tinha mais nada. E ela começou a chorar, e o Jô Soares, ateu, não falava nada, ficou quieto. Não se manifestou quando aquela mulher declarou que ela tinha sido milagrosamente curada por Deus. Porque, irmãos, Deus é o mesmo Deus que curava no passado. Ele pode fazer milagres ainda hoje. Nós não vamos pregar aqui o controle sobre Deus e os seus milagres, mas que Deus pode curar, Ele pode. Ele pode curar quem Ele quiser. E aquela mulher, ela mostrou fotos dela com aquela chaga no rosto, e depois o rosto dela, a pele dela normal, igual do outro lado também. Então, o que acontece, irmãos? As pessoas, na sua incredulidade, elas estão sistematicamente declarando que não querem Deus na sua vida. Falta na vida das pessoas, amor e fé em Deus. E esta postura produz desobediência que não decorre somente de ignorância das pessoas, irmãos. Porque tem muita gente que faz as coisas porque não sabe. Ela faz alguma coisa errada porque não sabe que aquilo é errado, ou pelo menos não foi alertada, né? Hoje as tribos indígenas no Amazonas, elas são indesculpáveis, irmãos, se elas matarem gêmeos. Mas teve por muitos e muitos anos, eles sacrificaram um dos gêmeos, mas eles foram alertados de que Deus não quer que eles façam isso. Agora você vai perguntar, mas pastor, eles param de sacrificar gêmeos? Não. Em muitas tribos eles ainda sacrificam um dos gêmeos. Se nascer dois, eles matam um. Eles não deixam vivo. Mas por que isso, irmão? Porque eles têm sistematicamente, pertinaz e de coração duro, rejeitado Deus na sua vida. Rejeitado Deus na sua vida, né? Este forte desejo de rebeldia contra o Criador e contra a vontade de Deus é manifestada todos os dias da nossa vida, irmãos. Todos os dias. Por que o apóstolo Paulo, ele fala dessa luta tão grande que nós temos na nossa carne? Porque a nossa carne, ela é inimiga de Deus. Ela quer que você faça a vontade dela, e a vontade dela não é a vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala lá, já estou crucificado com Cristo, né? A palavra crucificado, irmãos, eu estou pegando este corpo e matando ele dia a dia na cruz, matando ele. Essa é a declaração clara mesmo. Eu não vou fazer a minha vontade carnal, eu vou fazer a vontade de Deus. Então, irmão, Deus, Ele se revela para nós com justiça aqui no mundo. Olha, irmãos, não tem ninguém que se coloca nas mãos de Deus e a sua vida não é abençoada, irmãos.
Mas ao contrário, as pessoas que são rebeldes contra Deus, elas têm uma vida difícil aqui neste mundo. A vida dessas pessoas rebeldes contra Deus não é uma vida fácil. Mas elas, porque estão cegas, elas não aceitam o controle de Deus. Elas dizem, muitas vezes, você deve ter ouvido alguém falar para você já, ser crente em Jesus Cristo, eu não posso fazer nada, Deus vai me proibir de tudo. Só que elas estão cegas, e elas, em vez de ser escravas, vamos usar essa palavra, escravas de Deus, elas são escravas de Satanás. Quando as pessoas não estão fazendo a vontade de Deus, elas estão fazendo a vontade de Satanás. E o jugo de Satanás, irmãos, é um jugo terrível. É um jugo terrível, em que as pessoas sofrem, porque o diabo, ele veio neste mundo para quê, irmãos? Para matar, roubar e destruir. Ele não veio para abençoar. E quando as pessoas estão fora da vontade de Deus, e não estão no controle de Deus, sob a guarda de Deus, elas estão sob o controle de Satanás. E Satanás veio para destruir a vida das pessoas. Como eu falei no culto anterior, aquilo que ele tanto desejava, ser semelhante a Deus, Deus deu isso para nós. E por isso todos os homens do mundo são inimigos ferrenhos de Satanás, pelo menos da parte dele. Ele nos odeia, porque aquilo que nós temos era o que ele tanto almejava na sua vida. Então, irmãos, nós encontramos aqui em Romanos, agora eu peço para os irmãos abrirem suas Bíblias aí, Romanos capítulo 1 ainda, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E ele está falando nele aqui, esse pronome, indicando a pessoa de Cristo. O versículo de 16 fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, e nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, irmão, quando Jesus entra na sua vida, na minha vida, as coisas mudam. Deus começa a alterar os nossos pensamentos, a forma como nós falamos, as coisas que nós fazemos. Ele começa a mudar a nossa vida. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, isso acontece. Então a Bíblia declara que todos os seres humanos são pecadores. As pessoas não gostam de ouvir isso. Uma vez um pastor nos Estados Unidos foi convidado para ser examinado para o pastorado da igreja, e então ele estava lá reunido com a liderança da igreja, e a liderança então disse para ele assim: pastor, nós gostamos muito do senhor, eu acho que o senhor é o pastor ideal para a igreja, mas a única coisa que nós estamos recomendando para o pastor é que o pastor nunca pregue contra o pecado aqui na igreja. Aí o pastor então, olhando para todos, disse: olha, eu gostei também muito da igreja, mas eu não sou a pessoa indicada para ser o pastor dessa igreja, porque Deus me chamou para pregar contra o pecado. Irmãos, quantas pessoas não aceitam serem chamadas de pecadores? Não entendem que são pecadores e que precisam se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus, que é o único que pode perdoar os pecados e dar a vida eterna para aquele que assim o faz. A Bíblia declara, irmãos, que todos nós somos pecadores. No livro de Romanos, nós encontramos isso no versículo 23 do capítulo 3. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos nós, irmãos. Deus nivelou a humanidade toda em estado de pecaminosidade, para enviar o Salvador, para salvar os pecadores dos seus pecados e dar a eles a vida eterna. E Deus trata os homens baseados
baseados em dois aspectos, que eu cheguei aqui já a falar para os irmãos, que nós também temos que tratar as pessoas. Alguém lembra quais são esses dois aspectos que nós devemos tratar as pessoas? Amor e misericórdia. E Deus nos trata com amor e misericórdia. Num verso bem conhecido dos irmãos, João 3,16. Conhece, Oswaldo? Então cita para mim aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a síntese deste versículo é que Deus Amou o mundo. Ele nos ama. Ele nos trata baseado no seu amor. E também nos trata baseado na sua misericórdia. O amor e a misericórdia de Deus são o meio de que Deus vai cuidar dos pecadores e não condená-los para o inferno, se eles se arrependerem dos seus pecados. Foram conversar com o Papa atual e então perguntaram para ele: então, Papa, os ateus vão para o inferno? Ele disse: não, os ateus, se eles fizerem o bem, lá no final a gente se encontra. Aí a Igreja Católica emitiu um anúncio dizendo que não, que os ateus vão para o inferno sim, se não aceitarem Jesus Cristo como Salvador. Achei interessante. Desfizeram o que o Papa falou. Porque a palavra de Deus fala sobre isso, irmãos. Nós vimos isso já anteriormente. Aquele que não tiver o nome, irmã Cida, escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E nós temos que pregar o arrependimento para as pessoas. As pessoas têm que se arrepender dos seus pecados e deixar de entender que Deus existe e que Ele se importa com a sua vida. Ele se importa tanto que Ele mandou o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para vir a este mundo e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Ele se importou. Ele podia deixar todo mundo vivendo e morrendo e indo para o inferno, mas Ele alterou a situação mandando o seu Filho prometido desde o início da humanidade, quando lá Ele disse que haveria uma luta entre a semente da serpente e a semente da mulher, e ali haveria o filho da mulher, no caso o Senhor Jesus, seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria e ele destruiria a serpente, indicando que ele venceria Satanás e ele venceria a morte. Porque o apóstolo Paulo ele diz: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Porque Jesus venceu a morte por nós, irmãos. E foi a demonstração do amor e da misericórdia de Deus manifestada através de Jesus vindo ao mundo para nos salvar. A Bíblia então declara que todos nós somos pecadores e portanto nós carecemos da justiça de Deus. A palavra carecer significa não ter, não possuir, precisar, ter necessidade. O homem precisa de Deus. O homem sem Deus, irmãos, é infeliz. É infeliz. O homem sem Deus, ele não é feliz, irmãos. Então Deus, Ele vê a necessidade que o homem tem. Ele sabe que o homem não tem, não possui a comunhão com Deus. Então Ele outorga ao homem, através do sacrifício de Cristo, a salvação. Significa, Ele dá ao homem como favor, Ele concede ao homem a salvação através de Cristo. Por isso, irmãos, concluindo, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o salmista lá no capítulo 19, versículo 1 e 2, abra sua Bíblia lá no capítulo 19, versículo 1 e 2, o Salmo. A palavra de Deus diz assim: os céus declaram a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Irmãos, a natureza, todas as coisas criadas declaram que Deus existe. Os céus declaram que Deus existe, irmãos. Aqueles que se declaram ateus, por mais que eles busquem na ciência resposta, a ciência ela não é algo final. Não é algo final. Mas Deus, Ele manifesta através da natureza, através de todas as coisas criadas, de que Ele existe. Nós podemos reconhecer que Deus existe através das coisas criadas. Uma segunda coisa, nós encontramos em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20. Porque também ali a palavra de Deus fala que Deus se revela através da criação que Ele fez. Isto é, quando nós estamos nos olhando, nós estamos vendo que Deus, Ele existe, porque nós existimos. Versículo 20 fala: porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, Deus se revela através da natureza, e as pessoas serão inexcusáveis um dia quando chegarem diante dele, na presença dele, e falarem: eu não sabia que o Senhor existia, eu me manifestei através da natureza que eu criei. Você poderia me reconhecer, você poderia me ver através da natureza que eu criei, e você é inexcusável, isso é sem desculpa por causa disso, sem desculpa. E também, irmãos, o versículo 18 aqui fala que as pessoas, às vezes propositalmente, estão detendo a verdade para praticar a injustiça. Versículo 18 fala: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Então tem gente que está fazendo isso por propósito. Eles estão detendo a injustiça, sufocando a verdade, propositalmente, irmãos. E Deus, Ele vai manifestar a sua ira sobre estas pessoas, que propositalmente têm feito isso, né? Também, para concluir, aqueles que negam a existência de Deus são tolos. Assim, o ateu ou está mentindo, ou é um tolo, ou ele é ambos. Por quê, irmãos? Porque Deus está se manifestando através da natureza, através da sua criação, né? Eu não sei os irmãos, mas quando eu vou para um sítio, a gente fica admirando aquilo. Deus é tão... a primeira coisa que passa na nossa vida: Deus é tão maravilhoso. A gente vai lá na praia, lá no mar, vê aquele mar. A gente já lembra, é Deus, irmãos, é Deus, né? Então, ou a pessoa é tola, ou ela está mentindo, ou ela é as duas coisas, quando ela diz que Deus não existe. E finalmente, irmãos, é saber que o objetivo daqueles que estão sob a influência da natureza do pecado é fazer de si mesmo um Deus e ter completo controle sobre a sua vida. O que eu quero dizer aqui para os irmãos é: às vezes, na maioria das vezes, aliás, as pessoas, elas não aceitam o controle de Deus porque elas querem controlar a sua própria vida. Elas querem controlar, elas querem ser o Deus, minúsculo, né, da sua própria vida, ser o Senhor da sua própria vida, e não querem deixar Deus controlar a vida dela. Agora eu vou dizer uma coisa, por isso que eu falei que muitas vezes, até os que creem em Deus, às vezes manifestam atitudes de ateus. Nós, irmãos, quando deixamos quando nós não deixamos Deus controlar a nossa vida,
e nós controlamos a nossa vida, nós estamos tendo atitude de ateu. Porque o ateu, ele quer ser o seu próprio Deus. Ele quer dirigir, ele quer controlar a sua própria vida. E não deixar Deus fazer isso. Então, os que assim pensam estão sempre em inimizade contra Deus. Não é contra você. Lógico que por eles não estarem vendo Deus, eles vão querer descontar em alguém. E às vezes eles descontam nos crentes. Mas a ira deles não é contra nós, é contra Deus. A ira das pessoas é contra Deus. A inimizade das pessoas é contra Deus e não contra os homens. Porque se você agisse como eles agem, não haveria inimizade. É que Deus fez uma diferença na sua vida, mudou o seu viver, como diz aquele cântico, que Jesus Cristo mudou o meu viver. E as pessoas, por saberem que Deus operou na sua vida, não vão gostar. Não vão gostar. Porque as pessoas não querem se submeter aos desejos de Deus, ao controle e às leis de Deus. No capítulo 8 de Romanos, abra sua Bíblia lá, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne. E carne aqui, irmãos, não está dizendo aqui que substância física, essa carne aqui. Está dizendo sim o caráter moral, ético da expressão da nossa vida. É esta carne que está falando. É o caráter ético da nossa vida que se expressa. Então, quando os ateus se manifestam, eles se manifestam nesse caráter carnal, porque eles não querem o controle de Deus sobre a sua vida. Só para terminar, irmãos, aqui uns dados. Quantos ateus existem no mundo, irmãos? É difícil determinar com precisão. Segundo estimativa, cerca de 2,3% da população mundial descreve-se ateia, enquanto 11,9% se descreve como não religiosa. As taxas de pessoas declarantes como ateus são mais altas nos países ocidentais. Interessante isso, hein? Ocidentais o Brasil é um país ocidental, irmãos. Né? As taxas de pessoas declaradas como ateus são mais altas nos países ocidentais, embora variem em grau neste grupo. Por exemplo, irmãos, Estados Unidos, 11%. Eu estou pegando dados no Wikipedia. Itália, 7%. Espanha, 11%. Reino Unido, 17%. Alemanha, 20%. França, 32%. Aliás, irmãos, na França e na Espanha, os muçulmanos estão crescendo tanto que logo, logo vai ser maioria nesses dois países, os muçulmanos. Segundo a pesquisa da Gallup, em 2015, países com a maior porcentagem de ateus são China, 61%, Japão, 31% e República Tcheca, 35%. As coisas vêm da China, né? Complicada a coisa. No Brasil, irmãos, 8% se declaram sem religião. E desses 8%, 3% se declaram ateus, segundo a pesquisa de 2000. Então no Brasil também tem ateus declarados, pessoas que se declaram ateus. Eles conseguiram pegar na pesquisa 615 mil pessoas dizendo: eu sou ateu, não acredito que existe Deus aqui no mundo. E eu pergunto para os irmãos: os ateus devem ser evangelizados? Sim. Ateus, não ateus, todos devem se arrepender de seus pecados,
e precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Mas, irmãos, existem muitas vezes atitudes que nós, como crentes, podemos ter, que são atitudes que os ateus têm na sua vida. E nós temos que tomar cuidado com isso. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça diante de Deus. Obrigado a Deus por podermos estar aqui nesta manhã e juntos, ó Deus, estudarmos a Tua Palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos permite aprendermos. E eu quero neste instante orar em favor de cada irmão que está aqui nesta manhã, aqueles que nos assistirão pelo vídeo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, ó Deus, e nós possamos ser homens crentes, como o Senhor Jesus falou com Tomé. Seja crente e não incrédulo. Que nós possamos, ó Deus, expressar a nossa fé, a nossa confiança inabalável na pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada irmão e irmã presente. E quero, ó Deus, desafiar aqueles que estão porventura nos assistindo e que têm dificuldades de crer, que eu oro neste momento, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus toque nesses corações, para que eles possam vivificar e possam crer que são pecadores e que precisam de salvação e de Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Eu oro a Deus pelos que se manifestam como ateus, para que eles possam, ó Deus, um dia entenderem a sua real situação de pecadores e possam entender essa situação, lastimando-a e buscando o perdão dos seus pecados e a salvação que só Jesus Cristo pode dar aos pecadores miseráveis, do qual me encontro e do qual todos nós somos parte. Eu oro e peço a bênção do Senhor, ó Deus, pelo dia de hoje ainda. Que tudo que nós formos fazer, Senhor, o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. E amém. Muito bem, irmãos. Deus abençoe. Estamos despedidos. E hoje, 7 horas da noite, o nosso culto normal aqui das 7 às 8 da noite. Deus abençoe, irmãos. Bom retorno ao seu lar.